Armas para a batalha. Só queria agradecer de verdade a todas vocês. Se eu pudesse, Foi lindo. Pode aplaudir as meninas. Pode aplaudir as meninas, que ficou muito bonito. Fez a alegria de todos. Armas para a batalha. Salmo 18, 37 diz o seguinte: Ele me prepara para a batalha. Ele me fortalece para empunhar um arco de bronze. Eu quero começar a nossa palavra hoje contando uma história. Eu quero falar sobre a história do rifle e como ele foi inventado. Os militares tinham rifles e eles usavam esses rifles contra os indígenas. Então, na guerra, militar com rifle e o indígena com arco. Os indígenas ainda lutavam com arcos, flechas e machados. E os indígenas decidiram, então, que também eles precisariam de rifles. É ou não é verdade? Como é que eu vou com rifle e você vem com arco? Então, sequestraram um trem que levava uma carga de rifles. Eles foram lá, Daniel, e sequestraram. Uau! Agora estamos de igual para igual. Agora eles estavam de igual para igual com os militares. Mas havia um problema, e apenas um. Diga um problema. Eles não faziam ideia de como usar aquelas armas. Então tinha arma na mão, mas não tinha ideia, Jairão, como é que usa isso? Aí veio a batalha. Estavam todos armados, um lado armado, outro lado armado. Veio a batalha e os índios morreram quase todos novamente. Os militares venceram novamente. Embora os índios possuíssem armas tão poderosas, estavam agora em pé de igualdade com os militares. Porém, eles não sabiam como usar e permaneceram derrotados. As armas que o Senhor nos entrega. Eu quero trazer de volta o bolo. Um bolo. A farinha não se acabará. O que é isso? É só um bolo. A diferença entre possuir um recurso e ter o domínio sobre ele. Você pode ter o recurso porque o Senhor te entrega, mas você também precisa aprender a ter o domínio sobre ele. Senão é só mais um. No reino de Deus, querido, a eficácia, a beleza, não está apenas no arsenal maravilhoso que recebemos, poderoso, que arsenal poderoso nós temos. Não é só isso, mas se concentrar também no domínio de cada uma das armas que o Senhor coloca na nossa frente. Usá-las de uma maneira poderosa. Mas como aprender, pastora? Como é que eu vou saber qual arma usar, pastora? Na intimidade com o general. Muitas das vezes você vai ouvir do altar, muitas outras você vai ouvir no teu quarto. E às vezes quando você ouvir aqui, você vai para o seu quarto de intimidade, conversar com o general e saber se é isso mesmo. É na intimidade com o general que nos ensina a manejar cada ferramenta que nos foi entregue, no tempo certo de como usar. A história que eu contei é para trazer, para a gente refletir um pouco, para trazer à tua memória uma reflexão sobre as armas que nos foram entregues. O que nós estamos fazendo com elas? A Bíblia chama isso de armas poderosas, que realmente são. Armas capazes de derrotar toda e qualquer armadilha do inimigo. Eu tenho isso, pastora? Tem. Já te foi entregue. Porém, muitos de nós permanecemos na posição de derrota, mesmo armados. Quantas das vezes a gente decide colocar de lado a nossa arma? Por quê? Por dois motivos simples. Ou não usamos as armas, ou não sabemos como usá-las. Uma noite, há muitos anos atrás, o Senhor me deu um sonho
Todos sabem que o pastor foi policial durante 33 anos. E o Senhor me deu um sonho muito direto. E ele falava comigo assim: Denise, se o Aladim não usar a arma que tem, o inimigo vem, toma a arma dele, bate nele com a tua própria arma. Nunca mais eu esqueci isso. Nunca mais eu esqueci isso. Falei, é verdade, não adianta você ter se você não sabe usar. Porque na guerra o inimigo vem, já pensou, Ju? Toma a tua arma, bate em você com a arma poderosa e você fica... Por quê? Porque eu não sei usar. Por falta de intimidade com o meu general. Porque a palavra diz que ele mesmo vai nos ensinar a usar cada arma que nos foi entregue. Do recurso, querido, ao domínio. Você pode repetir isso comigo? Dos recursos ao domínio. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: as armas com as quais lutamos não são desse mundo, mas poderosas em Deus para destruir. Destruir o quê? Fortalezas. O que está falando então, pastora? Está falando de muros altos, fortalezas? Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A nossa primeira guerra na mente. Não posso, não dá, não é para mim, deixa para outro. Está frio, está calor, está quente. Como destruir essas fortalezas? Como destruir? O que são fortalezas? Argumentos, desculpas. Tem uma coisa que eu luto com a minha casa, é isso. Porque o homem tem desculpa para tudo, é só lá em casa. Não, mas eu não fiz, porque... Para de desculpa em nome de Jesus. Posiciona-se. Não fiz. Não priorizei. Não quis. O dia que a gente aprender a falar a verdade, a gente vai usar essa arma com maior potência. Eu não quis. Eu não estava com vontade. Isso são fortalezas, argumentos, desculpa, pensamento, atitude contrária ao conhecimento de Deus. Você já viu quando você vai falar com a pessoa e a pessoa fala assim: sim, eu sei. Isso eu já fui ensinado sobre isso. Eu já ouvi sobre isso. Aí o que você faz? Desiste, porque acha que ele sabe muito, não sabe nada. Não sabe nada, não conhece o Senhor. Passei por aqui, mas conhecer o Senhor é outra coisa. Então, pensamento, atitude contrária, conhecimento de Deus. Por quê, pastora? Porque o Senhor vai me entregar armas para lutar contra os meus próprios pensamentos. Porque eles se tornam ações, queridos. Se você não lutar contra isso, vai se tornar ações. Negociar. Provérbios 23, 7 diz o seguinte: pois como o homem pensa no seu coração, termina para mim. Agora com fé. Assim ele é. Então começa aqui, Começa aqui. A fortaleza estabelecidas são derrubadas através, querido, de meios espirituais. Fortaleza que a gente coloca aqui. Eu não quero me envolver. Eu não quero saber fortalezas. Como coração. Como é que eu faço isso, pastora? Como é que eu quebro isso? São meios espirituais. Oração, fé e obediência a Cristo. Oração, fé e obediência a Cristo. E não é pela nossa força física. Porque se eu falar para você assim, não pense em arroz, não. O que você pensa? Arroz. Arroz, já vem, está aqui. O problema não é o arsenal. O problema não é ter. O problema é o treino, que eu não tenho. Você precisa treinar a tua mente. Você precisa treinar a tua mente. De como usar o que o Senhor já nos entregou. Você não vem para cá ouvir uma palavra todo domingo.
Mas você tem que anotar isso e falar, eu vou treinar minha mente. E se desafiar a pensar de maneira diferente. A pensar como, mas na minha força, eu não vou pensar arroz. Eu não vou pensar arroz, não. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo. Por que eu estou me diminuindo dessa forma? Por que eu estou me vendo aquém dessa forma? O treino, queridos, vem através da fé. Levando cativo todo pensamento que torna obediente a Cristo. Todo o nosso pensamento. Enquanto você está aqui, quantas coisas já passaram pela tua cabeça? Não estou entendendo a palavra, onde será que a pastora vai chegar? Eu tenho que fazer, amanhã eu tenho que pagar. Todo o pensamento cativo a Cristo. Quando você passar por aquela porta, já começa a orar. Eu não vim passear, viu, Senhor? Eu vim ouvir do Senhor. Eu quero um destino para a minha vida. Eu quero ser guiada pelo Senhor. Eu quero a minha casa sendo guiada pelo Senhor. Eu quero a minha boca sendo usada pelo Senhor. Eu quero que as minhas mãos comecem a curar pessoas. Eu quero sabedoria no falar. Eu quero a tua presença. Se não for isso, é só mais um domingo. É armas que a gente toma aqui dentro, quando estamos juntos. E quando saímos, as armas ficam de fora. Pastora, que armas é essa que a senhora tanto fala? A palavra de Deus é uma arma poderosa. A Bíblia nos ensina que há grande poder na palavra. Ela também diz que a palavra não volta vazia. Portanto, onde você lhe enviar, não importa o endereço, é através do zap, manda, o Senhor coloca no teu coração. Quantas das vezes eu faço isso? E quantas das vezes eu recebo a resposta, chegou bem na hora. A senhora não tem ideia do que estava passando, mas foi bem na hora. Eu estava pronta a responder. Aí a senhora me manda aquela palavra. Uau, como eu sou, querido, eu não sou nada. Mas o Espírito Santo, e eu treino a minha mente a obedecer e não a colocar dúvida. Porque na hora que o Senhor te fala, vai lá e faz, vai lá e realiza. Aí você quer negociar. A nossa mente está ali naquela guerra. Aprenda a treinar a sua mente. Com quem? Tem aula, pastora? Tem no teu quarto com um general em particular. Ajuda-me nisso, a ouvir a tua voz, audível ao meu coração. Ajuda-me nisso, a não ficar negociando. Porque a tua palavra diz, e se a tua palavra diz, eu só quero cumpri-la. Ajuda-me nisso. E quando ele falar, coloca lá, manda para fulano. Você não vai negociar mais. Mas será que ela não vai se ofender? Problema dela com o Senhor. O tempo é hoje, é agora. Então, ela diz que a palavra não voltará vazia. Porque quando a gente quer mandar uma fofoquinha, é rapidinho, né? Né, Camila? A gente manda, não manda, Camila? Tá sabendo, você viu? Você viu que o pastor talvez? Você viu? A gente tem um prazer nisso, né? Mas quando a palavra vem, palavra de vida, queridos. Palavra de vida, palavra que vai levantar alguém. Palavra que vai edificar alguém. Você não tem noção do que o teu irmão está passando. E nem precisa saber, precisa obedecer. Então ela diz que a palavra não volta vazia. Onde quer que você envie, ela irá prosperar. Manda, seja ousado. O nome do Senhor é uma arma poderosa. Os demônios batem em retirada. Se curvam diante desse nome. E a gente brinca com esse nome. O sangue de Jesus tem poder. Lembra de uma novela que falava isso o tempo todo? Lembra disso, Claudinha? O tempo todo. Como uma piada. O nome de Jesus tem poder, queridos, ainda. É uma arma poderosa. O mundo espiritual reconhece. A oração é uma arma poderosa. Quanto tempo você tira de oração? Nós colocamos uma nova regra lá em casa, eu e marido. A gente não sai da cama mais sem orar junto. Por quê? Porque a gente tem noção do que vem contra a gente durante todo o dia.
E temos até brigado bem menos, né? Não que a gente brigue muito, mas diminuiu. Porque quando você começa o dia abençoando, você mesmo começa a defender um ao outro. Tenha isso como regra também sobre a tua casa. Fala, essa é boa. Cata, pega. Porque a oração é uma das nossas armas e é poderosa. A Bíblia diz que a oração fervorosa, a oração de um justo, tem grande poder. A gente pedindo, reconhecendo, eu preciso do Senhor. O nosso casamento precisa do Senhor. A oração da concordância é uma arma poderosa. Por que nós vencemos ontem? Por que foi algo tão maravilhoso para a vida de todo mundo? Porque houve uma concordância. A Bíblia diz que onde dois concordarem, assim será. Assim será na igreja, assim será na tua família, assim será no teu casamento, assim será no teu trabalho, assim será, porque eu estou orando junto com meu irmão. A Bíblia nos ensina que nossa boca é uma arma. Por isso, cuidado com aquilo que sai dela. As palavras que profetizamos produz vida ou morte, bênção ou maldição. Usamos essas palavras para criar, assim como Deus fez, através da palavra. Então, se eu estou criando, o que eu estou criando? Que provavelmente eu vou voltar colhendo. Nossas palavras, queridos, são semente. São semente. Que vamos voltar colhendo e deixando para a próxima geração. Quantas das vezes a gente olha para os nossos filhos e fala, meu Deus, fala igualzinho a mim. Pensa como eu penso. Diz o que eu digo. E às vezes é feio quando você escuta da boca deles, mas sabendo aqui dentro que quem ensinou, a fonte estava aqui. A Bíblia nos dá a instrução completa sobre como usar essas armas. Precisamos apenas estudar e começar a praticar o uso delas. O problema é que a gente lê muito pouco a Bíblia. Como é que eu vou aprender se eu não leio o manual? Lá em casa, o único que lê o manual é a Aladim. A gente compra as coisas, a gente vai lá e fala assim, deve ser assim, vamos mexer nos botões aqui, a gente vai, já a gente descobre. Ele nem abre a caixa se antes ler o manual. A gente fica tentando, apertando lá os botões, fala, não vai funcionar. Mas não é assim. Eu posso escangalhar as coisas, que muitas das vezes me custou tão caro. Mas aprendi com o meu chefe a ler manual. Você lê, pastora? Não, deixa ele. Ainda não tenho essa paciência. Mas é o correto. Outro, Samuel também. Samuel também é aquele que monta Lego, olhando para o manual. A gente vai fazendo assim, deve, não é? Mas nós precisamos estudar e praticar o uso delas. Salmo 18, 37 diz o seguinte, Ele me preparou para a guerra. Que hora que o Senhor tem me preparado? No domingo de manhã, pastora, só. Será? E me deu força suficiente para vergar um arco de bronze. Queridos, quando o Senhor nos prepara para a guerra e nos dá força suficiente para envergar, quando você solta, você volta para a mesma posição. O arco, quando é envergado, ele volta para a mesma posição. Mas quando a gente não sabe, a gente faz de qualquer maneira. Podemos quebrar, não sei, pastor, não tem força para isso. Mas se o Senhor te entregou, como você não tem força? Você acha que não tem, mas é Ele que nos ensina. Enverga, vai, traz, vem, você vem junto com o arco. Soltou, vai, e você volta para a mesma posição. Ele nos preparou para a guerra. A palavra nos ensina que o próprio Deus nos ensina a lutar. Ele nos ensina a guerrear contra o nosso inimigo. Mas eu e você precisamos aprender a buscá-lo. Eu e você precisamos aprender a buscá-lo e tomar isso como algo sério sobre a nossa vida. Senão, que guerra é essa? Aí o Senhor me trouxe o rei Davi. Quem? Acorda aí, quem?
O rei Davi, o grande rei Davi, como eu amo a história de Davi. Ele sempre buscava o Senhor. Cada estratégia nova, a cada batalha, o Senhor tem uma estratégia nova. Qual é o teu problema hoje? Hoje o meu problema é saúde. Eu tenho uma estratégia para você. O Senhor já me deu em sonho, Claudinha, até o pão que eu vou comer. Você só pode comer esse pão. Você só come esse pão, pastora? Não, porque eu sou desobediente. Luto. Mas até isso, é ou não é verdade? E quando eu chego na padaria, está o pão saindo quentinho. Aí eu levo. Aí eu lembro. O que ele me deu para comer. Será que depois de passar tantas guerras, será que Davi já não estava bom o suficiente? Toda a história de Davi é de guerra. Está sempre guerra. Será que ele já não estava bom o suficiente para aquilo? Será que ele não poderia imaginar que a estratégia da última guerra vai funcionar de novo? Ele vai funcionar de novo. O que o Senhor mandou? Vou fazer com certeza. Será que ele não poderia imaginar que ele já era bom o suficiente para guerrear sem Deus? Por que eu tenho que buscar a Deus todas as guerras? Será que eu não já aprendi? Será que eu já não estou bom o suficiente para isso? Não, queridos. Ele buscava o Senhor a cada batalha. Daí vem o treino. A cada batalha. Em nome de Jesus. A cada batalha. Buscar o Senhor. Senhor, eu não sei tratar, eu não sei conduzir. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu estou falando A, ela está entendendo B. Senhor, há um espírito de confusão aqui no nosso meio. Senhor, a minha palavra, Senhor, a minha oração, os meus pensamentos, há um cansaço físico sobrenatural. Senhor, qual é a instrução específica para cada batalha da nossa vida? Você pode se encontrar numa batalha hoje, mas eu tenho uma boa notícia para você. Você tem a arma necessária para vencê-la. Você tem a arma necessária para vencê-la. Porém, nós não podemos ser igual os índios daquela época, armados até os dentes, e mesmo assim derrotados. Mas só dizendo, eu tenho. Se você tem certeza que tem, comece a usar. Pastor, eu tenho, mas eu não sei usar. Busca o Senhor. Busque conhecimento, domínio sobre essas armas. E então use. Até porque, como o Senhor já falou comigo, se você não usar, Ele vai pegar a arma que você tem e vai bater bem na tua cabeça com ela. E quem gostaria de sofrer isso? O inimigo geralmente ataca onde a pessoa é vulnerável. Diga vulnerável. Vulnerável. Um dos pontos vulneráveis é o nosso próprio corpo, querido. Coloca uma doença, uma gripe. Coloca. E a gente já para tudo. Por isso o inimigo ataca pessoas com doença, com enfermidade, com ferimentos. Um ataque físico, uma doença, uma enfermidade. A gente já fica debilitado, porque nós somos pessoas comuns. E a gente fica, e eu fico. E a gente tem que orar, Senhor, em nome de Jesus, me tira dessa cama. Fala comigo que se eu tiver de falar, mas me tira daqui. Não me deixa nessa posição, me dá coragem. Me dá coragem para emagrecer, me dá coragem para caminhar, me dá coragem para mexer nisso que está me fazendo mal. Um ataque físico, uma doença, uma enfermidade, pode me colocar debilitada e me fazer desanimar daquilo que o Senhor me fez, me chamou para fazer. Para subir uma escada, o joelho dói. E daqui a pouco eu vou ficar desanimada para subir aqui, se eu não tomar uma atitude rápida. E eu conto com vocês a me ajudarem nisso, a orar por mim e a me chamar a atenção. Eu conto com os amigos. Para dizer, quanto você caminhou?
Tem uma pastora na sede que ela fazia o seguinte: manda para mim a foto daquilo que você está comendo. Eu falo, nossa, que invasivo, não? Eu quero dizer a você, isso é amigo. Isso é amigo que quer te ver por mais tempo. Tem um ali que me chama a realidade também. Samuel é muito duro comigo. Sempre foi. E ele fala, quanto tempo você quer viver? Quanto tempo você quer viver? E eu sabendo que ele é assim, eu fico esperando por ele, Claudinha. Eu falo, meu filho, vamos lá ver comigo. Aí ele fala, ele está trabalhando. Ele fala, eu estou trabalhando. Ah, então eu não vou, porque ele está trabalhando. Até pegar aquela arma e bater na minha cabeça. Aí a gente quer fazer, mas como é que... Cuida hoje. Cuida hoje. Estou pregando para você e para mim também, né? Deixa de buscar a Deus, porque o meu físico não está acompanhando. Eu estou cansada. Porque agora elas estão focadas em recuperar e lutar pela vida. Porque se a gente não se cuidar, é nesse nível que a gente chega. Pessoas previsíveis, diga previsível. Quando o inimigo ataca alguém em uma área, os seus movimentos são previsíveis. Ele faz isso para provocar a sua reação. Pessoas previsíveis, tornando a pessoa vulnerável ao seu plano. O ponto de fazer ela desistir da caminhada com Deus. E sair negociando tudo que o Senhor lhe deu. Por quê? Alguém que constantemente é atacado pelo inimigo com ofensas. Ofensas, querido. É isca de Satanás. Fofoca, calúnia, olhares maldosos. Olha lá, já vou embora. Está olhando para mim de novo daquele jeito. Olha lá. Lá na igreja, lá, Flavinha, me olhavam assim. E agora você está me olhando do mesmo jeito? Ah, não, ela já está, com certeza, ela já está me... Qual é a palavra, Espírito Santo? Me julgando. Ela está me julgando. Eu vou embora? Olha a brincadeira. Olha a brincadeira que ela fez comigo. Isso é ofensivo. Olha que ela está pregando. Com certeza ela está querendo falar isso para mim. Pessoas que se ofendem fácil. Isca de Satanás para te tirar da presença do Senhor. Fofoca, calúnia, olhares maldosos. Pessoas que se ofendem com facilidade. Gatilho do inferno para paralisar você. Ofensa, queridos, eu vou dizer de novo. Isca de Satanás. Tudo se ofende. Tudo foi para mim. Valor, diga valor. Quando se trata de coisas que valorizamos demais, isso é bastante óbvio. Nossa, eu tenho um apego a esse computador, meu Deus, isso aqui foi pastor que me deu. Ninguém põe a mão, hein? Por favor, ninguém toca. Esse é meu, a cadeira é minha, o local é meu. Idolatria. E eu quero desafiar a igreja essa semana, dar uma olhada na tua casa e ver o que tem lá de idolatria. Que é isso, pastor? Nós somos crentes. Eu quero desafiar a igreja a olhar, a vasculhar, e que o Espírito Santo te mostre aonde está a idolatria dentro da nossa casa. Ontem eu estava contando para os pastores que eu e a Ladir, no início do nosso casamento, que já vai lá para quase 40, né? Anos juntos. Mas lá no início a gente tinha uma coleção de Charlie Chaplin. Tudo que a gente ia, que a gente via, a gente comprava. Então tinha uma salinha ali. Crente, pastora? Sim, crente. A gente achava bonito, gostava dos filmes e tal. Então tudo que a gente via, a gente ia comprando e fomos colocando. Um dia eu estava na igreja e a irmãzinha veio profetizar para mim e fala assim, eu não sei, talvez não faça menor sentido para você. Olha só. Mas Deus me mostra Charlie Chaplin na tua casa. O diabo tem tomado aquilo como dele. Queridos, eu tomei um susto. Eu tomei um susto. Porque a gente fica assim, olha, ninguém mexe, hein? Ninguém põe a mão, hein? Olha, isso aqui me custou caro, hein? Olha, isso aqui não é para uso. Isso não é para uso. Isso aqui, idolatria.
Idolatria não é para crente. Vasculha a tua casa. Espírito Santo de Deus. Eu estou toda arrepiada. Espírito Santo de Deus, aonde houver uma idolatria no meu lar, no meu meio, na minha vida, me mostre agora, porque vai sair. Só há um Deus sobre a nossa vida. E esse trono não será dividido. Ai, ninguém põe a mão, ninguém usa. Vocês sabem disso. Pode me dar qualquer coisa que eu uso no domingo seguinte, se eu não usar na mesma hora, no mesmo dia. Eu costumo brincar com as meninas, ó, vai ficar tudo por aí, mas tudo usado, tá? Tá tudo usado. Não tem nada guardado, tá tudo usado. Tudo foi usado. Idolatria. Porque a gente quer jogar pedra nos irmãos, mas vamos olhar para a gente. O que não pode colocar a mão na tua casa? O que não pode colocar a mão na tua casa? Começa com idolatria para ver se Satanás não toma como dele. Aí a gente fica lá, uau, não, mas eu não idolatro o diabo de maneira alguma. É só um quadro. Deixa eu te falar uma coisa, quando nós colocamos fogo naquilo, porque quando nós fomos despertados, e falando, vamos botar fogo nisso tudo, o fogo parecia que ia nos engolir, queridos. Parecia que criou forma, aquilo vinha para cima da gente. Aquilo estava estabelecido dentro da minha casa e a gente não tinha noção. Por isso eu quero liberar essa palavra para a tua casa. Você vai andar sobre a tua casa procurando qualquer coisa, qualquer ponto, e o Espírito Santo vai te mostrar que você não vai sozinho. E seja o que for, ponha fora. Ponha fora. Se a pessoa começa a idolatrar dinheiro, começa a ter problema com dinheiro. Não, porque o dinheiro ninguém pode tocar. Porque o dinheiro tem que ser guardado. Porque o dinheiro, começa a idolatrar ele para ver. Se você não começa a ter problema financeiro. E com problema financeiro, isso te segura. Segura o teu coração, traz tristeza ao teu coração. Traz problema para dentro de casa. Para de idolatrar dinheiro. Em nome de Jesus, o inimigo trabalha para fazer você gastar tempo com essas coisas. Energia, indo atrás daquilo que rouba toda a tua energia para te manter preso. Meu Deus, se o marido colocar a mão naquela taça, hein? Que brigaiada, hein? Que confusão, hein? Por causa de uma taça, por causa de um jogo. Vai morrer, vai ficar por aí. Ele casa de novo e usa. Então quem usa somos nós. Sim ou não, meninas? Sim ou não, meninas? Sim. Tem nada guardado, não. Quem usa somos nós. Ele ataca o que você ama para tentar fazer você questionar a bondade de Deus. Deus não nos deu nada para virar idolatria. Vasculhe a tua casa essa semana. Vasculhe. E o Espírito Santo também não vai te deixar esquecer. Eu preciso vasculhar a minha casa. E aonde tiver um ponto de idolatria, aqui, ligado lá, catolicismo, qualquer coisa nesse nível, ele vai te mostrar e você vai botar fora. Não, mas foi minha mãezinha que me deu, Claudinha. Foi minha mãezinha. Foi no meu tempo lá, quando eu fiz catecismo, que eu guardei. Abre lá, vê se não tem um monte de santo lá dentro que você está guardando. Armas de guerra espirituais. Para a gente terminar. Eu quero mergulhar com vocês. Indiscutivelmente, queridos. As armas mais poderosas são oração, adoração e jejum. Repete comigo, oração, adoração e jejum. Mas nós também, enquanto você estiver orando, adorando e jejuando, lembrando que toda terça-feira a gente jejua, eu quero compartilhar com vocês também uma breve, no meio ali de você. Pastor, eu estou orando. Pastor, eu estou aqui em oração. Você vai colocar algumas palavras na tua oração. Você vai tomar alguns posicionamentos. E o primeiro é cegueira, diz cegueira. A primeira arma de guerra que todo cristão precisa conhecer é a cegueira. A gente vê isso em exemplo bíblico que é usado como arma de guerra. O primeiro exemplo está em Gênesis 19, 5
a 11, que diz o seguinte: chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à tua casa essa noite? Traga-nos aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, queridos, olha isso. Olha, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para vocês, para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: esse homem chegou aqui como? E agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de quê? Os homens que estavam à porta, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. 2 anjos foram a Sodoma, atacaram, acabaram ficando na casa de Ló, foram convidados e aceitaram, ficaram na casa de Ló. Homens cercaram a casa, exigia que os anjos fossem levados para fora, para que tivessem relações sexuais com eles. E quando Ló se recusou, eles estavam prontos a atacar Ló. No entanto, os anjos, feriram os homens que estavam à porta com cegueira. Quando você estiver orando e você estiver em guerra espiritual, comece a clamar ao Senhor: coloca cegueira. Coloca cegueira, que não me achem, que não me vejam. Que não me achem, que não me vejam. Que não tenham de mim nada, nenhuma notícia. Tanto os pequenos quanto os grandes, de modo que eles estavam de frente à porta e de repente começaram a procurar a porta. O que eu sempre ensino: unja a tua porta. Ah, pastor, isso é misticismo. Ah, pastor, isso é... Unja a tua porta, se não vier do Senhor, não entra. Mesmo estando de frente à tua porta. A pessoa sair da casa dela, eu vou até a casa da Juliana, agora não sai, da Ju. Eu vou à casa da Ju, eu estou aqui com um negocinho para jogar na casa dela, preparado, e chegar de frente à porta dela, eu não sei onde ela mora, eu não consigo achar, porque o Senhor é conosco. Aleluia! Unge a tua porta, ninguém entra, para de escancarar a porta e mandar entrar. Na vida, na casa. Em nome de Jesus. Consagra aquilo que é seu. 2 Reis 6, 18 a 20. E quando desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então, quando você for orar, começa a colocar palavras assim. Assim como eles oravam. Então, Eliseu lhes disse: não é este o caminho. Olha ele seguindo os inimigos. Ele pegou os inimigos que foram para atacá-lo. Eu saí da minha casa para atacar você. E aí o profeta vai e faz essa oração, fere esse povo com cegueira. E aí o profeta fala para eles assim: vem cá, deixa que eu levo vocês. Levou eles para dentro de Samaria, dentro da cidade. Quando eles abriram, agora abre o olho deles. Quando eles abriram, eles estavam dentro da cidade. Fere de cegueira, Senhor. Por que no nosso tempo a gente acha que pode? No nosso tempo a gente acha que todo mundo é amigo. Fere de cegueira, Senhor. Aquele que não tem bons olhos para a minha vida, para a minha prosperidade, para o meu crescimento. Fere de cegueira, Senhor. Porque quando a pessoa chegar em frente a você e falar, porque tem que falar, viu, Flavinha? Para que a gente entenda. Eu vim aqui para fazer um trabalho, mas eu não consegui entrar.
Nossa, o teu santo é forte mesmo, hein? Maior é Deus sobre a nossa vida. Mas o povo está assim, disperso, está frio. Enquanto Satanás age. Acrescente então na tua oração, no teu jejum, no meio da tua adoração, a palavra cegueira, a palavra confusão. Traz confusão, Senhor. Levante um altar de adoração durante a guerra, queridos. Não se constrói altar com meias palavras, nem com preguiça. Não se constrói altar assim, mas com sim, sim, não, não. Como sacerdote posto por Deus, posicionados. Assim se constrói um altar. Não se constrói um altar hoje, vou para casa dormir. Não, não. Que seu coração e sua mente seja esse altar ligado a Cristo. Coloca na tua oração. Senhor, confunde os nossos inimigos. Confunde os nossos inimigos. Posicione você nessa guerra. Muitas das vezes a melhor defesa é desestabilizar o ataque do mal. E a tua casa está sendo vigiada. A tua vida é vigiada. Vemos na Bíblia que Deus confundiu as línguas em Babel, assim como os exércitos também que cercavam Israel. Deixa eu só ler essa última para você. 1 Samuel 14, 20 diz assim: na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão. Que o inimigo se confunde quando falar o teu nome. Quando o teu nome for citado, que os inimigos sejam confundidos, ferindo uns aos outros com a própria espada. Usa o louvor ao Senhor como uma emboscada para o inferno. Porque mesmo doendo, mesmo não alcançando tudo ainda, mesmo em guerra, vão ficar de pé. E usar esse louvor como uma emboscada para o inferno. E que sejamos livres no Senhor. Livres, livres. Casas, vidas, finanças, em nome de Jesus. Livres para receber do Senhor o melhor dessa terra. Aleluia. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado.